Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 10ª semana do tempo comum. Voltamos para o tempo comum. Eu sou o diácono Marinaldo Barbosa, sou da Arquidiocese da Paraíba, aqui da cidade de João Pessoa. Todos os dias refletimos juntos o pão da palavra. Então, comente aí embaixo, curta, para que esse canal fique mais relevante. Com esta liturgia, rezemos pela minha e pela sua oração particular. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Evangelho, rezar o Evangelho é convite à conversão. Escutar a voz de Deus. Saber que nós não estamos sozinhos. Deus está dentro de nós. Então desejo caminhar com esse Deus e peço a Ele uma graça. Sempre. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos na primeira carta de Reis, no capítulo 18, do versículo 20 ao 39. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, seguir a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei-vos um novilho e começai, pois sois a maioria, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhas fogo. Eles tomaram o novilho que lhe foi dado e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia alguém, nem ninguém que respondesse. Dançavam ao redor do altar que tinha levantado. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz essas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu que converte os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos
por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje estamos em 1 Reis, no capítulo 18, onde estava no 17 de Reis. Hoje vamos para o capítulo 18. Elias faz uma proposta aos profetas de Baal. Pede para eles invocarem o nome de Baal e para ele fazer com que as oferendas sejam consumidas sem tocar fogo. Então os profetas de Baal começam desde amanhã até o meu dia a clamar e ninguém ouvia nada. Elias, ao meu dia, zombou deles. Aí eles ficaram com mais fúria ainda na louvação. Mas quando passou o meu dia, entraram em transe, mas não se ouvia nenhuma voz. Elias disse: agora venham vocês, aproximem-se, reconstrói o altar do Senhor que tinha sido desfeito. Pegou 12 pedras para representar as 12 tribos, fez um rego capaz de conter semente de água, agitou um novilho e o profeta disse a Deus: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, foi por tua ordem, falou o profeta, que eu fiz essas coisas. Ouve-me para que eles vejam que tu és Deus. E Deus manda o fogo, e o fogo consumiu a oferenda. E o povo exclamou: é o Senhor de Elias que é Deus. Nós estamos dentro de um ciclo do profeta Elias. Elias exerceu seu ministério de profeta no período do rei Acabe, cuja esposa era Jezabel, que adotou o costume dos fenícios, onde o seu Deus era Baal. Aí veio a seca, e Elias mostra que a seca foi um castigo de Javé. Então Elias confronta os profetas de Baal. E os profetas de Deus desmascaram os profetas falsos. Ele diz que eu sou o único profeta que resta. E o povo quer saber quem é que dá a vida. Quem dá a vida é Deus. Os ídolos provocam a morte. E com esse episódio, Elias desmascara os falsos profetas. Então eu e você somos convidados a pensar na missão do profeta. Aquele que escolhe, que Deus escolhe, tem a função de denunciar tudo que interpõe ao projeto de Deus. Então preste atenção com quem você anda e como você anda. E assuma o compromisso de viver animando o povo a viver na justiça e no direito. Nunca de outra forma. Hoje o Salmo 15, 16 diz assim: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É o que vai nos fazer continuar hoje Mateus no Sermão da Montanha. Lá no capítulo 5, não é? O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Esse discurso de Jesus, ele marca uma posição frente à lei judaica. Tinha gente pensando de um jeito, mas Jesus diz assim: eu não vim abolir as leis dos profetas, não, mas eu vim dar pleno cumprimento. Jesus, ele apresenta uma ótica diferente. Ele fala que alguém pode ser grande no reino dos céus, aquele que ensina a palavra. A grandeza do ser humano é que leva o outro para perto de Deus. É grande quem ensina, é grande quem evangeliza, é grande quem fala em nome dos profetas. E o fruto de ser sal da terra e luz do mundo é daquele que está pronto a mostrar Jesus ao outro, mostrar como praticar a palavra que nos salva, a palavra que nos leva para o céu. Inúmeras vezes Jesus é acusado de não cumprir a lei.
nos casos mais frequentes, é quando ele falava que no sábado, além do sábado, né? O que Jesus queria dizer é que a lei deve ter pleno cumprimento, com certeza. Toda lei diz que toda pessoa humana deve estar acima da lei. A lei deve ser desobedecida ou deve ser obedecida? Não, ela só pode, ela deve ser obedecida à lei. Jesus fala claramente. Mas quando a vida da pessoa está em risco, vai na defesa da vida e não da lei. E tem gente que projeta um Deus do seu jeito, né? Tem gente que diz, eu sou assim e de forma contrária eu não aceito, porque isso assim não é desse jeito, é do meu jeito. Não, pessoal, calma. Tudo que não é do seu jeito, você vai dizer que é exagero, que é moralismo, que sufoca você. A palavra de Deus deve ser rezada, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. A palavra de Deus é lida à luz do ensinamento da igreja. A palavra é lida à luz dos santos. A palavra de Deus é lida à luz da tradição da igreja. A palavra é lida à luz do catecismo da igreja. Jesus diz que não veio fazer um cristianismo sem lei nem sem profeta. Não, ele diz, não jogue fora a tradição da igreja. Eu vim para cumprir toda a lei. Jesus pratica a lei de forma intensa e profunda, porque ele está onde? No amor. O amor não contraria a lei. Não, pessoal, a lei não pode ser mesquinha. Jesus falou, não pensei, é porque alguém tinha pensado ao contrário. Alguém tinha falado. E nós vamos entendendo que o ser humano vai optar ou sim ou não diante de Deus. O Evangelho é sempre esse esforço para a minha conversão. O Evangelho é Deus amando o ser humano e convidando para ele voltar-se para perto dele. Deus está dentro de nós. Como diz o poeta, estenda a sua mão e abra o seu coração. Volte para o seu Senhor e se abra para a restauração. Porque hoje eu não vou mais pecar. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.